A forma mais concreta que você pode diminuir seus riscos investindo em fundos imobiliários é através de estratégia, conhecimento e diversificação. É até um pouco clichê falar isso, muita gente fala disso. Só que para tentar deixar objetivo para você, eu vou compartilhar a forma que eu ajo nas minhas tomadas de decisão quando eu invisto em fundos imobiliários. E eu faço 3 coisas. Primeiro, eu leio os relatórios, eu entendo os relatórios e eu busco algumas coisas específicas nesses relatórios. Segundo, eu respondo uma checklist minha, bem customizada para fundos imobiliários, que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo para vocês, sem pedir nada em troca. E terceiro, eu vou deixar para quem assistir até o final do vídeo. De qualquer jeito, essas 3 coisas aqui me deixam muito mais tranquilo quando eu vou dormir, sabendo que o dinheiro está trabalhando para mim e sabendo que eu tenho uma estratégia consistente ao longo do tempo para investir em FIIs. Direto ao ponto então. Primeira coisa é, como eu falei, ler os relatórios. Só que não é ler qualquer relatório, não é ler só o último relatório como muita gente faz. Então, quando eu quero investir em um novo fundo imobiliário, ou até quando eu faço uma revisão da minha carteira, eu pego os últimos 2 relatórios, eu pego um relatório de 6 meses antes, de 12 meses antes, então só aí são 4, e eu também tento ler o de julho e o de janeiro para o fechamento do semestre ou fechamento do ano. Só aí eu consigo pegar vários insights do fundo e consigo entender aí mais ou menos a sua estratégia e a sua consistência ao longo do tempo. E é bom você pegar, por exemplo, 12 meses ou até um pouco mais, um relatório de 12 meses atrás para você ver se teve qualquer tipo de evolução, se os ativos cresceram ou não. Se você nunca leu qualquer tipo de relatório de fundo imobiliário, eu recomendo que você comece por fundos de fundos. Lá não é uma estratégia tão complexa de você entender. Então tem vários fundos de fundos no mercado bem famosos, BCFF11, HFOF11, tem vários outros que você consegue pegar e você consegue entender mais. E se você não sabe onde procurar também, você pode procurar em alguns sites como Funds Explorer, como Status Invest ou como o FIIs.com.br. Então eu gosto desses 3 sites também que eu pego muitas informações lá. Então, pegando isso, eu consigo questionar exatamente o que eu quero dentro de um fundo imobiliário e eu consigo aprender muito mais. Se você nunca ouviu falar, por exemplo, sobre um indexador INCC, se você não sabe exatamente o que é o IGPM, se você não sabe o que é Cap Rate, você começa a ver esses termos dentro de relatórios e você começa a aprender, até se você não for investir naquele fundo imobiliário. Então essa é a primeira coisa que eu faço. Aí depois, feito toda essa leitura, eu vou para a segunda etapa, que é responder a minha checklist. Essa checklist aqui, eu que fiz, foi feito para a minha estratégia e você pode tirar ou colocar novos itens caso você tenha uma estratégia aí mais a curto prazo, a médio prazo. Toda a minha estratégia aqui é mais a longo prazo. De qualquer jeito, vou colocar aqui um quadro com os 10 itens da minha checklist. Vou passar rapidamente por elas, tá bom? Então a primeira coisa é tempo de bolsa. A primeira coisa que eu olho é geralmente quanto tempo de bolsa tem a empresa, quando foi seu IPO e qual espaço amostral que eu tenho para analisar se uma gestão está sendo eficiente. É uma coisa básica, mas é a primeira coisa que eu já respondo. Então pega essa checklist, seja numa planilha, seja no caderno, eu faço até em post-it, eu gosto muito de post-it aqui. Então até em post-it eu já vou lá e respondo. Primeiro item, tempo de bolsa, se o espaço amostral tá bacana, porque às vezes um fundo começa muito bem e aí vai perdendo qualidade ao longo do tempo. Então isso é bem importante. Segundo, tem bons ativos. Isso, claro, depende de qual tipo de setor. Então quando você pega, por exemplo, lajes corporativas, você tem lá ativos AAA, AA, você tem ativos de qualidade, você tem ativos que estão depreciando muito ao longo do tempo, então eu separo um tempo para analisar esses ativos do fundo. Terceira coisa, o fundo é multi. Se você nunca ouviu falar disso, é muito importante em fundos imobiliários. Primeiro, ele é multimóvel, ou seja, ele tem vários imóveis na carteira ou ele só está concentrado em um e se só for mono imóvel, isso para mim é um problema. Ele é multi-região, ou seja, ele está concentrado ali basicamente em uma região ou só um estado. A gente tem muitos fundos que estão concentrados somente em São Paulo ou tem uma estratégia de multi-região e aí você diversifica um pouco essa questão de região. E também um bem importante, o terceiro multi, é o multi-inquilino. Esse fundo, ele é dependente de só uma empresa, ele é um fundo que trabalha só com um supermercado, por exemplo, ou só uma construtora, ou só um tipo de empresa de logística. Isso, claro, depende do fundo, mas multi-inquilino você também diversifica as suas opções. E eu gosto de vários inquilinos. Quando você pega um fundo imobiliário, quando ele tem pelo menos 10, 15, 20 inquilinos, isso para mim é um sinal positivo.
Quarta coisa, as taxas de administração e gestão são condizentes? Geralmente eu pego dentro de um setor, por exemplo, fundos de fundos, eu olho todas as taxas de gestão daquele fundo com os seus pares, com os outros fundos de fundo e começo a comparar se a gestão e a taxa de administração e de gestão e até a taxa de performance também está condizente, porque muitas pessoas não olham isso, só que todo fundo imobiliário tem ali sua taxa para a gestora agir e administrar todo o fundo. Quinta questão é a liquidez. Isso você pode olhar em alguns desses sites que eu falei, por exemplo, Status Invest, você olha bacana lá, você consegue ver se um fundo é muito pequeno e tem pouca liquidez, pouca negociação de compra e de venda no mercado, aí você tende a fugir isso e dar um pouco mais tempo para o fundo amadurecer. Sexto item, os dividendos cabem na minha estratégia. Eu botei essa pergunta aqui um pouco mais geral, na verdade os dividendos, para minha checklist aqui, os dividendos não têm uma dispersão muito grande e elas estão numa média que eu quero para o setor, é mais ou menos essas perguntas aí, porque se você gosta de só um portfólio de um high grade, você toma menos risco, é um tipo de checklist. Se você gosta de diversificar, é outro. Se você gosta de um high yield, você gosta realmente de retornos expressivos de 0,8% ao mês, 1% ao mês, isso também varia muito, então é uma pergunta um pouco mais subjetiva e pessoal, mas os dividendos com certeza é um foco de análise. O sétimo item aqui é o fundo tem uma boa gestão sem algum caso recente de corrupção, isso é muito importante. Tem alguns casos que tem um pouquinho de corrupção ou tem um pouquinho de uma gestão ali que falta transparência, não só corrupção, então isso é uma pergunta que eu respondo através da leitura dos relatórios, aí eu consigo ver ali um pouco da minha opinião formada sobre o fundo e, claro, se tem corrupção não vão ser colocados nos relatórios, então também faço pesquisas no Google, no YouTube, faço pesquisas no mercado inteiro e às vezes até em casas de análise. Oitavo, se as emissões são boas, então cada fundo tem seu tipo de emissão, eu olho ali as emissões e me pergunto se são emissões pró-cotista, se é muito emissões 400 que só priorizam também o público em geral, sem ser o público só restrito, aqueles que já estão no fundo. Então, claro que isso vai depender do tipo de setor, mas também eu gosto de fundos com emissões que realmente valorizam o cotista em ofertas 476 e também não diluem o cotista que não vai participar da emissão através de um valor patrimonial comparado ao valor da emissão justo. 9, a vacância está controlada. Obviamente, isso aqui depende de que tipo de fundo, mas eu gosto de fundos que realmente têm historicamente uma vacância controlada ao longo do tempo, sem ter vários imóveis ali com vacância, sem inquilino, sem gerar qualquer tipo de renda. E em 10º lugar, depois de toda essa explicação, qual é a tese de longo prazo? Tem gente que realmente não responde isso aqui. Tem gente que olha, por exemplo, agências bancárias, alguns fundos que têm de agências bancárias e pagam muito bem, pagam 0,7%, 0,8% ao mês, só que esses fundos só estão caindo nos últimos meses, logicamente por causa dessa transformação digital que a gente está acontecendo na pandemia e a gente não vê uma tese de investimentos ao longo prazo para esse tipo de fundo. Já quando a gente pega logística, que investe em e-commerce, tem toda uma estrutura para o longo prazo, realmente é uma tese bem significativa. Então, através de toda essa checklist que eu botei extenso para vocês, expliquei cada um, eu consigo ter um panorama geral. E aí, com toda a leitura que eu fiz, com toda a minha checklist respondida, eu faço uma pergunta para mim, vale a pena? E aí eu respondo, qual é o diferencial desse fundo e se eu achar um diferencial, eu quero investir, o porquê eu estou investindo nesse fundo. Esse item pode ser um pouco subjetivo, o diferencial para um pode não ser o diferencial para outro, mas aí cabe você realmente ter um senso crítico de, por exemplo, quando você está analisando um fundo de logística, você saber que comparado com outros fundos de logística, esse aqui entrega mais ou entrega menos? Esse aqui tem bons ativos? Tem ativos realmente melhores que os outros ou não? Então você tem que comparar os ativos, você vai ter que olhar lá os imóveis, você vai ter que ter um senso crítico de, por exemplo, como são as emissões e se esse fundo aqui está fazendo 1 ou 2 emissões por ano, ou esse aqui está fazendo 3 ou 4, essas emissões estão sendo boas ou não. Então, realmente, emissão é um diferencial bem grande, dividendo, obviamente, diversificação, obviamente, também multi. Então, várias questões ali e você vai formando uma resposta geral para você encontrar esse diferencial. E aí, depois, complementando esse terceiro item, eu literalmente escrevo o porquê eu estou investindo naquele fundo para depois de 6 meses ou 12 meses depois eu revisar toda aquela minha estratégia e olhar, aquilo que eu falei há 6 meses ou 12 meses atrás é condizente? O fundo ainda tem esse diferencial? O fundo não perdeu os fundamentos? O fundo está expandindo, entregando o que eu imagino?
você fazendo tudo isso, em toda essa explicação de todos os itens que eu coloquei nessa checklist, não tem muito o que você errar. Você consegue ficar muito mais tranquilo. Obviamente, ao longo do tempo, você vai refinando isso e vai ter um senso crítico e você vai ter um conhecimento muito mais elevado ao longo do tempo para responder algumas dessas questões. Mas se você fizer tudo isso, vai demorar muito tempo para você tomar sua decisão, mas você vai conseguir investir de uma forma bem mais profissional e bem mais tranquila dentro da sua estratégia. Então, de novo, conhecimento, estratégia e diversificação. E aí, depois de toda essa explicação, eu vou colocar um pouco isso em prática em futuras séries aqui do canal. Eu vou fazer uma série que é analisando um fundo imobiliário, por exemplo, KNR11, do IPO até os dias de hoje, passando por toda essa checklist. Outros, TEGAR11 também, do IPO até os dias de hoje, passando por toda essa checklist. Então, vou fazer com vários fundos, essa é uma série nova que vai começar semana que vem no canal. Se você não me conhece, meu nome é Henrique Dutra, me segue também lá no Instagram, @ohenriquedutra, que a gente está compartilhando muito conteúdo bacana lá também. Um grande abraço e até a próxima.